Fala pessoal, beleza? Diego aqui. Muito tem se falado aí dessa ferramenta nas redes sociais, principalmente no TikTok, né? Dizem aí que é do Elon Musk, enfim. Não cheguei a pesquisar ao certo, mas realmente ela é muito interessante. Tudo que a gente pergunta, ela responde. Então eu pensei assim, bom, se ela responde tudo que a gente pergunta, vamos fazer perguntas sobre programação, correto? E como a gente trabalha aí no dia a dia com Elementor, enfim, então, quanto mais a gente conseguir otimizar o nosso tempo, eu acredito que seja melhor. Então, apareceu uma demanda essa semana de um cliente que precisava fazer algumas limitações de um campo específico de formulário dele, onde o cliente digitava um nome de usuário desejado e uma senha. E aquele campo de nome de usuário, ele precisava ser necessariamente todas com letra minúscula os usuários, né, as pessoas acabam digitando qualquer coisa lá, então ele tinha esse trabalho de ficar corrigindo depois, né? Como era um formulário simples, então não fazia isso dinamicamente, né? E mesma coisa para um campo senha desejado, a senha desejada também tinha algumas características que ele precisasse que fossem obrigatórias ali e não tivesse como a pessoa digitar. Aí eu peguei, bom, vamos tentar usar essa OpenAI aí para ver como que fica, né? Então eu fiz uma pergunta simples aqui, né? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês só para introdução, mas eu perguntei para ele, ó, dado um campo usuário, né, hashtag usuário para ele entender que é uma ID, né, do campo, certo? Do input. Especifiquei também que eu queria usar jQuery, né? Utilizando jQuery, permita apenas a entrada de letras minúsculas no preenchimento. Se o usuário tentar digitar outros dados, emita um alerta com a mensagem. São permitidas apenas letras minúsculas. Eu só perguntei isso para ele. Ele pegou, deu uma explicação aqui e gerou um código. E é simplesmente esse código que eu usei. Fiz uma pequena adaptação que vocês vão ver na sequência. E funciona. Eu vou lá no form e vou mostrar para vocês de que maneira que eu fiz aqui dentro do form, certo? Esse formulário eu criei ele dentro do Fluent Forms, mas pode ser dentro do padrão do Elementor Pro mesmo, tá? Ou qualquer outro formulário, porque a única coisa que vocês vão se atentar basicamente é com essa ID aqui, certo? Então eu criei lá dentro do Fluent, que eu gosto mais dele. Eu criei esses campos aqui são só para teste, tá? E os dois principais, que era o que eu queria testar, eram esses, usuário e senha, password. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu fui aqui nos elementos aqui e joguei um HTML aqui para dentro, ó. Ele está aqui. E aqui eu joguei aquele script que o OpenAI gerou. Tá vendo? A única diferença que vocês têm que se atentar é que o WordPress ele não aceita cifrão no código. Então, todo lugar que tem cifrão, vocês têm que substituir para jQuery, certo? E também a questão da ID, tá vendo? Porque cada tipo de formulário ela gera uma ID diferente. Ela sempre, de modo geral mesmo, ela sempre acrescenta alguma coisa na frente. Isso acontece o mesmo com o padrão do Elementor. Eu não lembro agora qual o termo que ele usa, mas ele acrescenta também uma informação na frente. Então isso aqui vocês têm que ficar atento, beleza? Então o que eu fiz? Lá no meu formulário eu já defini a ID, que será essa. E aqui eu coloquei a forma como ela aparece. Para você ver a forma como aparece, você abre lá o formulário. Você aperta ou F12 ou vem aqui em inspecionar. Então aqui você já vai ter a ID, tá vendo? FF_3 entrada. Então essa ID você tem que usar lá no código, beleza? Então eu coloquei aqui, substituí o cifrão por jQuery, isso para todo cifrão que contém dentro do código. Se vocês verem, eu tenho até um código um pouco maior aqui que depois eu fiz outras adaptações, tá? Mas o funcionamento é o mesmo, esse aqui é aquele que eu mostrei para vocês. Então é bem simples, simplesmente fiz isso, salvei. Aí agora vamos testar aqui para ver.
Aí lá a pessoa digita lá. Aqui até tem um campo dinâmico aqui, ó, tá vendo? Isso aqui também é legalzinho, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aí, aqui no usuário, o certo é ele só aceitar caracteres minúsculos, né? Letras minúsculas. Então, tá vendo? Tá entrando. Se eu apertar o Caps Lock para digitar outro, já não aceita, aparece a notificação aqui em cima. Tô digitando. Se eu colocar um arroba, não entra, tá vendo? Tô digitando. Se eu colocar um número, ele não entra, certo? Então funcionou perfeitamente. Mesma coisa aqui pro password. O password eu pedi pro chat GPT criar um outro código, porque tem outras diretrizes. Então aqui ele aceita número, tá vendo? Eu tô digitando número. Só que ele não aceita caractere de caixa alta, tá vendo? Já bloqueou. Tentei colocar aqui, não vai. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é fácil vocês utilizarem os recursos que a internet disponibiliza gratuitamente para vocês agregarem valor aí no serviço de vocês, entendeu? Então, uma coisa que você praticamente quase não gastou o seu tempo, eu fiz isso daqui em coisa de 15 minutos, 20 minutos, você consegue agregar valor no seu serviço, entendeu? E aproveite o uso da ferramenta. Vocês podem perguntar qualquer coisa que ele vai te responder. O segredo está na forma que você pergunta, entendeu? É a forma que ele vai interpretar o que você quer. Então, às vezes, pode ver que aqui tem vários. Eu perguntei várias vezes diferentes e todas as vezes ele trouxe códigos diferentes, entendeu? Só para testar. E o que se adaptou melhor para mim eu peguei e utilizei. Beleza? Então o vídeo era esse, eu agradeço a todos que ficaram até o final, um beijo e tchau!